Se os governantes pré-diluvianos eram, como Sitchin sugeriu, os Nefilim que vieram para a Terra do 12º planeta, então, não surpreenderá ninguém que seus períodos de reinado na Terra estejam relacionados com o período orbital do 12º planeta. Os períodos de tal exercício de poder ou reinado duravam desde o instante de uma aterrissagem até o momento de uma decolagem. Assim que um comandante chegava do 12º planeta, terminava o tempo de outro. Uma vez que as aterrissagens e as decolagens devem ter estado relacionadas com a aproximação da Terra do 12º planeta, os períodos de exercício de poder dos comandantes só podiam mesmo ter sido medidos em termos de tais períodos orbitais, ou seja, em chars. É claro que podemos perguntar se algum dos Nefilim, tendo aterrissado na Terra, poderia ter permanecido no comando aqui pelos referidos 28.800 ou 36.000 anos. Não admira que os eruditos falem da duração destes reinados como lendária. Mas o que é um ano? O nosso ano é simplesmente o tempo que leva a Terra para completar uma órbita à volta do Sol. Porque a vida se desenvolveu na Terra quando ela já girava à volta do Sol, a vida na Terra é tipificada por esta duração de órbita. Até o menor tempo de órbita, como o da Lua, ou ciclo dia-noite, é suficientemente poderoso para afetar quase todas as fontes da vida na Terra. Nós vivemos determinado número de anos porque nossos relógios biológicos estão engrenados a determinado número de órbitas à volta do Sol. Poucas dúvidas poderão restar de que a vida num outro planeta seria cronometrada pelos ciclos desse mesmo planeta. Se a trajetória do 12º planeta à volta do Sol fosse tão extrema que uma órbita sua se completasse no mesmo tempo que leva a Terra para completar 100 órbitas, então um ano dos Anunnaki equivaleria a 100 dos nossos anos. Se sua órbita fosse 1000 vezes mais longa que a nossa, então 1000 anos terrestres equivaleriam apenas a um único ano dos Anunnaki. E que aconteceria se, tal como pensamos, sua órbita à volta do Sol durasse 3.600 anos da Terra? Então 3.600 dos nossos anos seriam apenas um ano no calendário dos Anunnaki e também apenas um ano no seu tempo de vida. Os períodos de exercício da realeza relatados pelos sumérios não seriam, assim, nem lendários nem fantásticos, eles teriam durado 5 ou 8, ou 10 anos dos Anunnaki. Como Sitchin já salientou em seus livros A Marcha da Humanidade para a Civilização, através da intervenção dos Anunnaki passou por 3 estágios, separados por períodos de 3.600 anos, o período Mesolítico, cerca de 11.000 a.C., a fase da cerâmica, cerca de 7.400 a.C., e a súbita civilização suméria, cerca de 3.800 a.C. É provável então que os Anunnaki ou Nefilim tivessem periodicamente revisto, e resolvido continuar, o progresso da humanidade, uma vez que podiam reunir-se em assembleia a cada vez que o 12º planeta se aproximava da Terra. Muitos estudiosos salientaram que o Antigo Testamento continha tradições de chefes de clãs ou antecessores pré-diluvianos e que a linha de Adão a Noé, o herói do dilúvio, lista 10 destes governantes. Recapitulando a situação anterior ao dilúvio, o livro do Gênesis, capítulo 6, descreveu o desencanto divino com a humanidade. E o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e o Senhor disse: Eu destruirei a humanidade que criei. E o Senhor disse: Meu espírito não protegerá o homem para sempre. Tendo errado, ele não é senão carne. E seus dias foram 120 anos. Gerações e gerações de eruditos leram o verso, e seus dias serão 120 anos. Como a concessão ao homem de um período de vida de 120 anos pela divindade. Mas isto não faz nenhum sentido. Se o texto trata do desejo de Deus em destruir a humanidade, por que razão ofereceria ele, simultaneamente, uma longa vida? E nós descobrimos que mal o dilúvio abrandou, e já Noé vivera muito mais que o suposto limite de 120 anos, tal como aconteceu também aos seus descendentes Shem, 600 Arpachad 438, Shela 433, e assim por diante. Sitchin reflete que procurando aplicar o período de vida de 120 anos ao homem, os estudiosos ignoram o fato de que a linguagem bíblica não usa o futuro, seus dias serão mas o passado. E seus dias foram 120 anos. Então a pergunta óbvia é: a quem pertence o período de tempo referido aqui? A conclusão de Sitchin é de que a conta de 120 anos se destinava a ser aplicada à divindade. A situação de um acontecimento momentâneo em sua correta perspectiva temporal. É um padrão comum aos textos épicos sumérios e babilônicos. A epopeia da criação inicia-se com as palavras Enuma Elish, quando nas alturas. A história do encontro do deus Enlil com a deusa Ninlil é situada no tempo em que o homem ainda não fora criado,
e por assim adiante. A linguagem e o objetivo do capítulo 6 do Gênesis estão engrenados para servir um mesmo fim: colocar os acontecimentos da grande inundação em sua correta perspectiva temporal. Logo, a primeira palavra do primeiro verso do capítulo 6 é quando. Quando os terráqueos começaram a aumentar de número sobre a face da terra, e começaram a nascer filhas entre eles, este foi o tempo em que os filhos dos deuses viram as filhas dos terráqueos e elas eram compatíveis, e eles levaram para eles próprios esposas de todas as que escolheram. Foi o tempo em que os Nefilim estavam sobre a terra nesses dias, e depois também, quando os filhos dos deuses coabitaram com as filhas dos terráqueos e elas conceberam. Eles eram os poderosos que são de Olão, o povo de Shem. Foi então, nesses dias, naquela época em que o homem estava para ser varrido da face da terra pelo dilúvio. Quando se passou isso exatamente? O versículo 3 nos diz inequivocamente quando. Quando sua vida, a vida da divindade, era 120 anos. 120 anos não do homem e não da terra, mas tal como eram medidos pelos poderosos, o povo dos foguetes. Os Anunnaki Nefilim. E seu ano era o Char, 3.600 anos terrestres. Esta interpretação não só clarifica os desorientadores versículos do capítulo 6 do Gênesis, como mostra também de que modo os versículos se harmonizam com a informação suméria. 120 chars, 432 mil anos da Terra, decorreram entre a primeira aterrissagem dos Anunnaki Nefilim na Terra e o dilúvio. Sitchin, baseado em suas estimativas sobre quando terá ocorrido o dilúvio, situou a primeira aterrissagem dos Anunnaki Nefilim na Terra há cerca de 450 mil anos. Antes de voltar aos antigos registros referentes às viagens dos Anunnaki Nefilim à Terra e seu estabelecimento nela, Sitchin precisou responder a duas questões básicas que necessitavam de resposta. Poderiam seres obviamente não muito diferentes de nós ter evoluído noutro planeta? Poderiam tais seres ter tido a capacidade, 1 milhão de anos atrás, de realizar viagens interplanetárias? A primeira questão aborda outra de caráter ainda mais essencial. Haverá vida tal como nós conhecemos em outros lugares para além do planeta Terra? Os cientistas sabem hoje que existem numerosas galáxias como a nossa, contendo inumeráveis estrelas semelhantes ao nosso Sol, com números astronômicos de planetas fornecendo todas as combinações imagináveis de temperaturas, atmosferas e produtos químicos e oferecendo bilhões de possibilidades de existência de vida. Eles descobriram também que nosso próprio espaço interplanetário não é vazio. Por exemplo, há moléculas de água no espaço, resíduos daquilo que se julga terem sido nuvens de cristais de gelo que aparentemente envolviam as estrelas em seus mais remotos estágios de desenvolvimento. Esta descoberta empresta seu apoio às persistentes referências mesopotâmicas às águas do Sol que se misturaram intimamente com as águas de Tiamat. As moléculas básicas da matéria viva foram também descobertas flutuando no espaço interplanetário, e a crença de que a vida só pode existir dentro de certas atmosferas ou limites e temperaturas foi também abandonada. Além disso, a noção de que a única fonte de energia e calor disponível aos organismos vivos são as emissões do Sol foi descartada. Assim, a missão espacial Pioneer 10 descobriu que Júpiter, embora muito mais longe do Sol que a Terra, era tão quente como esta e deve ter tido suas próprias fontes de energia e calor. Um planeta com uma abundância de elementos radioativos em seu núcleo não geraria apenas seu próprio calor, ele experimentaria também uma substancial atividade vulcânica. Esta atividade vulcânica dá origem a uma atmosfera. Se o planeta é suficientemente grande para exercer uma intensa força gravitacional, manterá sua atmosfera quase indefinidamente. Tal atmosfera, por seu turno, cria um efeito estufa, protege o planeta do frio do espaço exterior e impede que o calor próprio do planeta se dissipe no espaço, muito à semelhança do que faz nosso vestuário mantendo-nos quentes por não permitir que o calor do corpo se dissipe. Com isto em mente, as descrições dos textos antigos do 12º planeta, como que vestidas com um halo, assumem mais do que apenas significado poético. A ele se referem sempre como um planeta radiante. O mais radiante dos planetas é ele, e suas descrições mostram-no como um corpo emissor de raios. O 12º planeta podia gerar seu próprio calor e reter esse mesmo calor devido a seu manto atmosférico. Para continuar ouvindo, inscreva-se neste canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe para nos ajudar com essa pesquisa. Saudações Anunnaki!